Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução de questões sobre o assunto de sistemas, sistema respiratório, cardiovascular, urinário e endócrino, que a gente viu na aula passada. Eu me chamo Mary Ohana, então vamos começar a resolução das questões. Primeira questão: qual dos órgãos seguintes é comum ao sistema respiratório e digestório? Bom, gente, nós estudamos na aula passada o sistema respiratório e a gente viu que tem um órgão que é comum a esses dois sistemas, o respiratório e o digestório. Qual é esse órgão? Vamos lá. Letra A é a faringe. Sim, a faringe. B é a laringe. Não, a laringe é do sistema respiratório. É a traqueia. A traqueia também é do sistema respiratório. D, brônquios. Os brônquios também é do sistema respiratório e é bronquíolos. Os bronquíolos também é do sistema respiratório. Então, gente, o órgão que é comum ao sistema respiratório e digestório é a faringe. Resposta correta, alternativa A. Segunda questão. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir. Bom, gente, aqui nós podemos observar essa figura com os números 1, 2 e 3. E a gente vai dizer a qual estrutura ele se refere, que é do sistema respiratório. Número 1, gente. Número 1 é a traqueia, que a traqueia ela é responsável pela condução do ar até os brônquios. Letra B. A gente pode perceber que é os brônquios, porque ele serve para fazer a conexão entre os pulmões e a traqueia conduzindo o ar. E é isso que nós percebemos, que ele está entre a traqueia, que é o número 1, e entre os pulmões. E o número 3, que a gente tem aqui, que é um aumento dos pulmões, que é os alvéolos pulmonares, que eles são responsáveis pelas trocas gasosas entre o ambiente e o organismo. Então, gente, a resposta correta é número 1, traqueia, número 2, brônquio, e número 3, alvéolos, ou seja, a alternativa D. Terceira questão. Sobre a estrutura do sistema cardiovascular, é correto afirmar que é formado por coração, vasos sanguíneos e sangue? Bom, gente, nós vimos na aula passada que o sistema cardiovascular ele é formado por um conjunto de órgãos, que é o coração e vasos sanguíneos, por onde o sangue, um tecido vivo, ele circula e conduz substâncias pelo nosso corpo. Então, essa afirmativa está correta, mas vamos analisar as outras. O coração, órgão muscular oco, está situado atrás dos pulmões. Gente, o coração ele fica situado entre os pulmões, em uma região que é chamada de mediastino médio. Ele fica então entre os pulmões, não atrás. Letra C. Os vasos sanguíneos são compostos por músculos estriados. Gente, os vasos sanguíneos eles são formados por uma rede de tubos, que são formados por músculos lisos e que são responsáveis pela condução de sangue. E letra D, o sangue é o principal órgão do sistema cardiovascular. Nós vimos na aula passada que o principal órgão do sistema cardiovascular é o coração. Então, gente, a resposta correta é a alternativa A. É formado por vasos sanguíneos, por coração, vasos sanguíneos e sangue. Ou seja, a alternativa A. Quarta questão. Assinale a alternativa que não apresenta uma função do sistema cardiovascular. Bom, gente, nessa questão nós vamos marcar a alternativa que ela não apresenta uma função do sistema cardiovascular. Então, vamos lá. Transporte de nutrientes. Sim. O sistema cardiovascular, ele tem essa função. É a principal função dele.
Eliminação de excreções, sim. Distribuições de mecanismos de defesa, sim, é uma função do sistema cardiovascular. Produção de hormônios, não. Produção de hormônios, os hormônios são produzidos pelo sistema endócrino. Então, gente, como a gente viu na aula passada, o sistema cardiovascular apresenta como principal função distribuir o sangue por todas as partes do nosso corpo. E através do sangue é possível transportar nutrientes, eliminar resíduos metabólicos, transporte de anticorpos do sistema imunológico e transporte de hormônios produzidos pelo sistema endócrino. Então, ele desempenha todas essas funções. Mas a produção de hormônio não é uma função do sistema cardiovascular, e sim do sistema endócrino. Então, a resposta que está errada é a letra D. Então, alternativa D. Quinta questão. Quando bebemos mais água, urinamos mais. De que forma essa resposta colabora para o equilíbrio do nosso corpo? Gente, nós vimos na aula passada que o sistema urinário ele é responsável por eliminar as substâncias que estão em excesso no nosso corpo. Então, gente, ao eliminar o excesso de água, a gente mantém constante a composição química do nosso corpo e as suas concentrações, evitando, por exemplo, que uma substância ela esteja concentrada demais no nosso corpo. Ou seja, a resposta é: ao eliminar o excesso de água, mantemos constante a composição química do corpo e suas concentrações. Sexta questão. O pâncreas é considerado uma glândula mista, pois possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção exócrina é responsável por produzir o suco pancreático, enquanto a porção endócrina produz. Então, gente, nós vimos na aula quando a gente estudou o sistema digestório que o pâncreas ele é uma glândula que está presente no sistema digestório, e também está presente no sistema endócrino. Lá no sistema digestório, ele é responsável por produzir o suco pancreático. E no sistema endócrino, ele é responsável por produzir o quê? Que a gente falou na aula passada, dois hormônios, que são o glucagon e a insulina, que nós estudamos ambos na aula passada. Então, a resposta correta é a alternativa C, glucagon e insulina. Sétima questão. Na figura abaixo está numerada algumas glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Qual o nome dessas glândulas? Bom, gente, nós vimos na aula passada uma imagem que mostrava glândulas pertencentes ao sistema endócrino, a posição delas no nosso corpo. E aqui a gente tem uma imagem que está numerada e a gente vai dizer, nomear essas glândulas que estão numeradas. Vamos começar pelo número 1. O número 1, como a gente viu na aula passada, é a hipófise. O número 2 é a tireoide, que a gente pode observar que ela fica justamente aqui nessa região da garganta. O número 3, a gente pode observar que é uma glândula que ela fica próximo aos rins, que são as glândulas suprarrenais. Número 4 é o pâncreas, que é aquela glândula mista. E o número 5 a gente tem os ovários, que no caso aqui está mostrando o sistema endócrino feminino. Então, gente, a resposta é número 1, hipófise. Número 2, tireoide. Número 3, suprarrenal. Número 4, pâncreas. E número 5, ovários. Bom, gente, na nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre esse assunto de sistemas. Então, gente, nós já observamos ao longo dessa aula, nós já tratamos sobre alguns sistemas que foram o sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema urinário e sistema endócrino. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, que vai ser o nosso último conteúdo, que vai ser o sistema nervoso. Então, gente, fiquem bem. Se cuidem, um abraço e até a próxima aula.